Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Hércole, dando continuidade à resolução aí da novidade no canal ITA 2026. E nesse vídeo eu trouxe a terceira questão da primeira fase desse vestibular, uma questão que tratava de matriz e envolvia alguns conceitos importantes e interessantes aí de matriz. Então, eu vou compartilhar com você o material e a gente vai desenvolver a questão. Vamos lá? Vem comigo. Ó, tá aqui do ladinho. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva. A matemática pode ser fácil. E aí você vai pegar aí, sempre ser notificado a respeito dos novos vídeos que vão entrando no nosso canal. Então vamos lá? Para a gente trabalhar para essa questão, ITA 2026, primeira fase, questão de número 3. E ele falava para você o seguinte, ó. Seja a matriz de ordem 100 por 100. Ou eu poderia ter falado simplesmente uma matriz quadrada de ordem 100, cujos elementos são descritos pela equação a IJ igual a 1 somado com 1 menos I vezes 1 menos J. Então, isso é aquele esqueminha da matriz que o elemento da matriz depende da posição que ele ocupa. I, linha, J, coluna, você sabe disso. Então, vamos lá. Considere as seguintes afirmações. Primeira, A é uma matriz simétrica e nós vamos fazer uma por uma. Então, primeira coisa, o que é uma matriz simétrica? A simetria numa matriz, ela é relativa à diagonal principal. Agora, quer um conceito bacana? A matriz simétrica é aquela que é igual à sua transposta. E o que é matriz transposta? É aquela que você troca linha por coluna ordenadamente. Ok? Então vamos lá. Primeira frase, ele fala que há uma matriz simétrica. Então nós vamos verificar. Agora, dá uma olhadinha como é que é determinado o elemento da matriz. A IJ, repito, I representa a linha, J representa a coluna, é 1 mais 1 menos I vezes 1 menos J. Então, a linha vai ser colocada no lugar do I, a coluna no lugar do J. Agora, quando você faz a matriz transposta, que foi assim que eu defini, né? A matriz simétrica é aquela que é igual à sua transposta, você troca a linha por coluna. Agora, olha um pouquinho para esse elemento que tem na matriz, como ele está definido. Se a IJ é 1 mais 1 menos I vezes 1 menos J, quem seria o AJI? 1 mais 1 menos J vezes 1 menos I. Se você olhar na tela, a única coisa que aconteceu quando eu peguei o elemento que seria a transposta, trocar a linha por coluna, essa é a definição da simétrica, trocou a ordem dos fatores de uma multiplicação. Só que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, com essa afirmação, eu posso dizer com certeza que qualquer elemento A e J será igual ao elemento AJI e, portanto, a matriz A é uma matriz simétrica. Então, a frase 1, eu posso falar que ela é verdadeira. Ok? Bacana. Vamos para a frase de número 2. O que ele fala na frase de número 2? Cada linha da matriz A forma uma progressão aritmética. Então, aqui nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho, só para enxergar o que está rolando. Então, vamos lá. Se eu for começar a montar essa matriz, quem seria o A1, 1? O I vale 1 e o J também. E, aliás, com I igual a 1,
O primeiro fator desse produto aqui já é igual a zero. Então isso aqui tudo vai desaparecer. O A11 vale quanto? Vale 1. E tem uma coisa a mais aqui. Se você calcular o A12, o I continua valendo 1. O primeiro fator daquele produto continua valendo zero. Então, essa multiplicação que está aqui, ó, ela vai zerar sempre que o I for igual a 1, porque ele vai zerar o primeiro fator. Então, olha que interessante, todos os elementos da primeira linha dessa matriz valem quanto? Valem 1. Todos eles. E pera um pouquinho, se ele fala que a matriz, cada linha da matriz A forma uma progressão aritmética, uma sequência que todos os números são iguais, eu posso considerar uma PA de razão zero. Então, até aí, pela primeira linha dessa matriz, essa afirmação está correta. E aí nós vamos começar a montar isso aqui, ó. Então, aqui está a matriz grandona, claro que você não vai montar inteira, mas você acompanhou que a primeira linha inteira vale 1. Ok? Vamos para a segunda linha? Então, vamos lá. O que acontece? Quem é A21? Na coluna 1, o segundo fator continua sendo zero. Então, o primeiro cara continua sendo 1, porque é 1 mais 0. Agora, quando você vai para o A22, olha que interessante. O primeiro fator daquele produto, eu estou usando a formulinha aqui da definição do valor de cada elemento pela sua posição. Então, quando você vai para o segundo elemento, ó, o I é 2, o J é 2. Esse primeiro fator, se o I for igual a 2, sempre será quanto? Menos 1. E olha que interessante. Quem será o segundo fator? 1 menos 1 dá 0. 1 menos 2 dá menos 1. O próximo seria 1 menos 3, que dá menos 2. E olha que legal. Então vamos lá. Menos 1 vezes 0 dá 0, mais 1 deu 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, mais 1 deu 2. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, mais 1 dá 3. Será que você percebe que, como o primeiro fator desse produto é sempre o mesmo, e se você olhar o segundo fator, 0, menos 1, menos 2, menos 3, eu poderia falar que isso aqui é a sequência dos números negativos. Só que olha que bacana, o primeiro fator é menos 1. Ele troca o sinal. E ao somar com 1, com certeza a segunda linha vai ser quem? 1, 2, 3, 4, 5, até o último cara, sendo também uma PA de razão 1. Ok? E o que vai acontecer com cada uma das linhas subsequentes, né? Cada uma das próximas linhas? Olha lá. Se eu fizer o A31, o primeiro fator é menos 2 do produto, o segundo é 0. Menos 2 vezes 0 dá 0, vezes 1 dá 1. Ok. Quando você põe o próximo igual a menos 1, que é 1 menos 2, vezes menos 2 dá mais 2. 1 mais 2 dá 3. Quando você for colocar o próximo, 1 vezes menos 3 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 1 dá 5. Você percebe que na terceira linha você passa a ter uma PA de razão 2. Porque é exatamente o fator que está no 1 menos 3 ali, ó. É o do menos 2, só que o segundo fator também é sempre negativo, os dois menos vão se anular e vai dar uma PA de razão 2 para a terceira linha. Pensando assim, uma PA de razão 3 para a quarta linha. Pensando assim, uma PA de razão 4 para a quinta linha. Então, realmente, a frase de número 2
cada linha da matriz A forma efetivamente uma progressão aritmética? Sem, sem dúvida. Então a frase 2 também é o quê? Verdadeiro. Eu até coloquei até o finalzinho aqui, ó. Quem seria o A? 98, 1. 1 menos 98 dá menos 97. 1 menos 1 dá 0. Menos 97 vezes 0 dá 0. Mais 1 dá 1. O 98, 2, olha que bacana, para você enxergar direitinho a razão da PA. 1 menos 97 dá menos 97. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 97 com menos 1 fica mais 97. Mais 1, 98. Percebeu? Uma PA de razão 97. Tá aí. Então, o próximo cara seria quem? Olha lá, ó. 1, 98. 98 mais 97, 195. E assim sucessivamente. Então, realmente, a frase de número 2, cada linha da matriz A forma uma progressão aritmética? Verdade. Aí, ó, a última linha, a penúltima linha, né? Você colocaria a 99 e a última linha, finalmente, 1, 100, 199 e assim por diante. Então, a frase 2 realmente é verdadeira. Todas as linhas dessa matriz A formam uma progressão aritmética, cada uma delas. Ok? E, finalmente, a frase de número 3, A é uma matriz singular. Eu costumo falar assim, singular é uma só. Se é uma só, não tem a companheira, vamos dizer assim. E a companheira, nesse caso, é a matriz inversa. Então, singular é uma matriz que não possui inversa. Qual matriz não possui inversa? Aquela cujo determinante vale quanto? Zero. Então, toda matriz. Gente, se eu estou falando de matriz de matriz inversa, de matriz singular, de determinante, claro que eu estou falando de matriz quadrada. Então, toda matriz quadrada singular é aquela que não possui inversa e, portanto, determinante vale zero. E uma das propriedades do determinante ser zero é que uma fila, que pode ser linha ou coluna, seja combinação linear de duas ou mais filas paralelas. Linha com linha, coluna com coluna. Ok? Agora, dá uma olhadinha. Eu tenho aí as três primeiras colunas da primeira linha, segunda linha, terceira linha e as três últimas. Você percebeu que aqui é uma PA? 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 5. Qual a propriedade que você tem na PA? E, aliás, é de onde sai o nome progressão aritmética. É que em cada três termos consecutivos, o termo central é a média aritmética entre anterior e posterior. Olha para essa matriz. Será que você concorda que a segunda coluna é a média aritmética da primeira com a terceira? Olha lá, ó. 1 é a média entre 1 e 1. 2 é a média entre 1 e 3. 3 é a média entre 1 e 5. E assim por diante. Então, se a coluna 2 é a média aritmética da coluna 1 com a coluna 3, eu posso falar que a coluna 2 é uma combinação linear das colunas 1 e 3. E isso é suficiente para que você tenha o determinante da matriz igual a zero. E se o determinante da matriz é igual a zero, a matriz A não possui inversa e ela é chamada matriz singular. Então a frase 3 também é o quê? Correta. Ó, Ita gosta disso, né? Quantos conceitos estão envolvidos aí nessa questão? Percebeu? Mas fazendo aí no passo a passo, a coisa fica relativamente tranquila. Então olha para lá e fala para mim, são verdadeiros quais as afirmações?
Quais as simulações? As três. Então, para a questão 3 do ITA 2026, primeira fase, alternativa correta, alternativa I. Ok? Mais uma questãozinha do ITA 2026 para você, mas não acabou. Você vai ter o item inteirinho 2026, primeira fase e segunda fase no nosso canal. Aguarde, as próximas questões chegarão na sequência. Se você puder colocar um comentário aqui embaixo se você achou a questão fácil, média ou difícil, eu agradeceria. Beijo grande, obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.